Vem com a gente, é hora de pensar em como você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. Você já percebeu que a gente vai aqui atacar em várias frentes, né? Prevenção, vamos atacar aqui também com receitas, sugestões para você ir para a cozinha e fazer a coisa bonita. E também vai ter atividade física. Isso é vida e saúde. Mas você sabe que a gente começa aqui o programa trazendo para você uma reflexão. Hoje eu trouxe uma frase de Dwight Moody, um grande teólogo, escritor, e ele disse o seguinte, uma frase muito curtinha, mas muito verdadeira. Olhando para mim, não vejo como poderei me salvar. Olhando para Jesus, não vejo como poderei me perder. Então, olha, o segredo aí está no foco. Você está se olhando demais no espelho ou está olhando para cima, olhando para o alto, olhando para aquele que já te salvou, já fez a parte mais difícil? Ajusta o foco para que você não perca a esperança da salvação nem um minuto da sua existência. Combinado? Bom, e com o Vida e Saúde ao vivo, você tem a chance de falar com a gente, trazer para a gente aqui a sua dúvida. Nosso número do WhatsApp é o seguinte, vou passar aqui para você novamente, caso você ainda não tenha salvo aí na sua agenda, 12 98266 0004. Já salva aí, porque todo dia você pode mandar aqui para a gente o seu recadinho, tá bom? E eu tô aqui com a doutora Lani, tudo bem, Lani? Tudo bom, tudo jóia, Tereza. Muito obrigada por aceitar nosso convite de falar aqui aos nossos amigos que nos acompanham desse assunto fundamental para a saúde plena do ser humano. Obrigada, viu? Nada. Lani, eu quero começar perguntando o seguinte, hoje é o Dia Nacional da Imunização e a gente precisa dedicar um tempo para entender esse assunto que às vezes passa batido, especialmente o público do Vida e Saúde, que tem uma tendência de ser muito forte na questão natureba, de se cuidar com a alimentação, fazer atividade física e acaba ficando assim meio com o pé atrás com relação à imunização. Por isso, é importante falar sobre isso hoje, né? Sim, com certeza. Vamos entender um pouquinho mais o benefício da imunização, da vacinação, da soroterapia. Legal. Bom, já que a gente está falando sobre imunização, eu quero saber de você aí de casa. A Carol perguntou aqui anteriormente, como é que está a sua carteirinha? Está em dia? A Rafa, a nossa repórter, reuniu algumas participações nas redes sociais e a gente vai conferir o que os nossos amigos falam sobre esse tema. E que tal falar sobre vacina? Por isso, nós perguntamos aos amigos das redes sociais do Vida e Saúde como está a carteirinha de vacinação deles. Olha, nós tivemos muitas participações. A Elaine Silva disse que sim, está tudo em dia na casa dela. Muito importante este tipo de prevenção, ela diz. Quem não está com a carteira em dia, corre lá na unidade de saúde e coloca tudo em dia. A Elaine ainda acrescentou algo muito importante, ela diz o seguinte, e detalhe, não é só a vacina, um estilo de vida mais saudável junto com a vacina potencializa suas defesas. É isso aí, Elaine, parabéns pela iniciativa. A Carla Sobieski também é do time da Elaine. Ela diz assim, tenho todas as vacinas em dia, sempre tenho reações após tomá-las. Contudo, acredito que muitos têm medo dos efeitos colaterais que supostamente as vacinas podem causar. A Gisele Vieira da Costa também afirma, a minha carteirinha está em dia e não tenho medo nenhum de tomar. É isso aí, Gisele, sem medo. Mas, ao contrário da Gisele, a Adelina diz assim, estou muito bem sem vacina, por que complicar? O Branco Marcel também não toma vacinas. Ele escreve assim, a questão é, o que há nestas vacinas? A Tânia Martins também concorda. Tenho 62 anos e minha carteira de vacina não está em dia. E não tenho a intenção de colocá-la em dia. Posso estar errada, mas não confio nessa vacinação em massa. Realmente existem muitas dúvidas e opiniões diferentes sobre o tema. Mas e aí, qual a importância da imunização? Vamos lá, sem perder mais tempo, eu quero saber, doutora Lani, de que forma a vacina protege o nosso corpo? Você viu que é dúvida de muita gente aqui, não sei o que tem na vacina, eu não sei por que tem que vacinar todo mundo. Explica pra gente como funciona todo o mecanismo de maneira bem clara. Tá, então vamos ver se eu consigo ser bastante objetiva. O nosso corpo,
tem uma série de mecanismos para nos defender, né? Então, a gente tem a pele, a gente tem a lágrima, a gente tem a saliva, o suco gástrico, são todas formas de defesa. Mas a gente tem um conjunto de células, que a gente chama de leucócitos, que são extremamente importantes a partir do momento que esse micróbio, que esse patógeno já entrou dentro do nosso corpo. Então, quando eu tomo uma vacina, eu estou ativando o que a gente chama de resposta imunocelular. Eu estou adquirindo células de defesa, de memória. E assim, quando eu entrar em contato, de fato, no ambiente, por alguma razão, com esse micróbio, eu já tenho uma defesa pronta, preparada, altamente especializada para me defender. Tá, a gente sempre usa a expressão, especialmente para explicar para as crianças, né, do soldado como o nosso defensor do organismo. Seria mais ou menos o que a gente preparou aqui, doutora? Olha, nós temos o nosso corpo e temos as nossas barreiras. Você disse a pele, a unha, as nossas secreções, todos servem para ajudar. Se eu tenho um inimigo lançado lá que não tem, ele vai tentar interferir nas minhas barreiras. Ele entra automaticamente se eu não tenho um preparo para esse castelo? Seria mais ou menos isso? Isso, com certeza. Se as barreiras falham, a gente vai ficar doente. Se as barreiras conseguem conter, a gente vai ter a homeostase, o equilíbrio. Então, a vacina, ela nos ajuda a, na hora que a gente entra em contato com esse micróbio, manter o equilíbrio e não ficar doente. Seria daí mais ou menos assim, olha, então o agente intruso vai até entrar em contato, mas ele não vai circular livremente pelo nosso organismo. A gente, de repente, vai poder capturar esse invasor. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. A célula de defesa, os leucócitos, eles têm um conjunto de estratégias para conter, então, esses invasores. E aí, quando você tem uma vacina, você já tem essas células de defesa, como eu disse, especializadas para aquele micróbio que entrou em contato com você. Foram treinadas, foram preparadas, estão armadas a contento para receber os intrusos. Quero saber o seguinte, doutora, quais são as formas de imunização? É só vacina? Então, quando a gente está pensando em uma doença que eu posso entrar em contato com algum micróbio que ainda pode vir invadir meu corpo, eu estou falando na vacina. Quando eu já tenho uma doença instalada ou algum conjunto de antígenos, o que são antígenos? São proteínas estranhas que vão levar o corpo a ter uma resposta para neutralizar. Ok. Então, vou dar um exemplo. O veneno de abelha. Tá? Uma pessoa pode ser alérgica. Então, ela levou picada de uma ou mais abelhas. Quanto mais veneno, geralmente fica mais grave a quantidade do veneno. E seu corpo precisa neutralizar isso muito rápido para não dar uma série de complicações. Então, nessa hora, não é a vacina que vai me ajudar. O que vai ajudar é o soro. A gente tem uma tela aqui, inclusive, que você sugeriu aqui para mostrar isso de maneira mais clara, né? Então, Sim. A gente tem essa produção, ela vai ser fabricada em outro corpo que não o meu para me dar um socorro imediato ali, é isso? Exatamente, um socorro imediato. Então, você precisa neutralizar aquele veneno da abelha, da cobra, do escorpião, do que for bem rápido. Da aranha. Então, eu vou receber, assim, esse indivíduo vai ter um conjunto de anticorpos especializados para aquele veneno que vai neutralizar o veneno rapidamente. Tá? Então, é diferente da vacina. A vacina prepara, o próprio organismo acaba produzindo essa defesa. Já no caso da sorologia, a gente precisa de uma produção feita externamente do nosso corpo. Agora eu quero saber o seguinte,
nessa época que a gente está de Covid, por exemplo, Covid-19, a gente sabe que a vacinação seria o único meio para a gente controlar a epidemia de maneira segura, né? Mas não temos a vacina. Leva tempo para se fabricar uma vacina? Por que é necessário tanto tempo? Tem muita tecnologia envolvida numa vacina. Então, a primeira coisa, você precisa conhecer aquele micróbio. Então, a gente conhece o Covid, por exemplo, o coronavírus, quais são as características desse vírus. É importante dizer que o vírus, ele sempre precisa de uma célula para ele ter as suas funções. Se fora de uma célula, ele não tem as funções, tá? Então, ele é parasita intracelular dentro da célula, obrigatório. Tá. Então, eu preciso conhecer. Isso depende de ciência, isso depende de tecnologia. Depois eu vou reconhecer que partes do vírus, que são essas partes que desafiam o sistema imunológico, que são os antígenos, que a gente chama de, que predominam para ativar a resposta do organismo. Então, tem tecnologia envolvida nesse processo. Aí eu reconheci isso, aí eu preciso de mais tecnologia para chegar a selecionar isso, separar. No caso do corona, as tentativas são um vírus inativado. O vírus recebe um tratamento que ele não fica completamente ativo, né? E daí depois vem os testes, tá bom, agora eu já conheço o vírus, já sei os antígenos, já sei de que forma o organismo vai ser desafiado, então eu vou fazer o teste. Primeiro eu faço o teste em animais. Depois eu vou para os testes clínicos, onde eu começo a envolver seres humanos. Aí eu vou para os seres humanos saudáveis, depois eu vou para uma outra etapa com seres humanos já saudáveis e alguns nem tanto. Depois eu vou fazer um terceiro teste clínico. Ou seja, tem muita ciência, tem muita tecnologia, tem muito protocolo, tem muito rigor para a gente chegar numa indicação de uma vacina. Muito legal essa explicação. E olha só, tem muita gente chegando aqui, doutora Elaine, com uma seguinte pergunta. Imunidade, como é que eu faço para fortalecer minha imunidade? Eu já sou vegetariano, eu faço atividade física, eu tomo chás, eu não daria conta de me defender de agentes patológicos por minha conta? Por que eu preciso da vacina? Da imunização. Imunidade e imunização tem diferença. Sim, na verdade, o corpo humano passa por fases, né? Então, você nunca pode garantir que todos os dias o seu corpo está totalmente imunocompetente, totalmente seguro, com todas as defesas potencializadas. Isso no estresse que a gente vive, na forma como a gente costuma viver, é muito difícil a gente dizer isso. Então, é claro que uma pessoa que é cuidadosa com seu estilo de vida, é cuidadoso com seu descanso, quem dorme bem, tem um sistema imunológico potencializado, quem se alimenta de forma equilibrada tem um sistema imunológico potencializado, quem é cuidadoso com exercício físico, que tem bastante oxigênio circulando no corpo, também tem um sistema imunológico potencializado. Então, sem dúvida, o estilo de vida, ele faz diferença sim, mas a gente nunca pode esquecer que às vezes os micróbios são altamente contagiosos, muito fáceis de a gente contaminar. Às vezes eles são muito, no caso do vírus, tem uma virulência forte, né? Então, não tem nenhuma contraindicação de você tomar a vacina dentro do protocolo, dentro do rigor que foi estipulado. Tá. Eu já participei de discussões epidemiológicas em relação à vacina, de grupos sérios de cientistas, tem um rigor muito grande. Isso não é feito de qualquer maneira, essa indicação não é feita sem estudos prévios e bastante tecnologia envolvida e ciência envolvida. Muito legal. Olha, agora eu quero saber o seguinte, em função da cobertura vacinal ter diminuído, muitas conversas, fake news, ideias errôneas terem se disseminado, a cobertura vacinal diminuiu e doenças como sarampo, rubéola, poliomielite, que já tinham sido
quase que erradicadas e têm voltado com certa força. Por que isso acontece no nosso país, doutora? Quando a gente não vacina, a gente não está só desprotegida, a gente está desprotegendo a população que vive com a gente também, não é? Na verdade, uma pessoa que ela está infectada, ou por uma bactéria, ou por um vírus, a vacina não é só para vírus, né? Ela, com certeza, ela está sendo portadora daquele patógeno e ela ajuda a disseminar a doença, tá? Então, quando você toma vacina, não fica doente, você está ajudando a erradicar a doença. Às vezes, você nem fica doente, é um portador assintomático, você não tem sintomas, você nem sabe que você está com micróbio. No caso do Covid, isso é bastante claro. A gente tem mais portadores do vírus assintomáticos do que sintomáticos. Então, a pessoa está transmitindo e isso é um problema muito sério. Agora, além da questão da vacina, a gente também tem um problema sério no Brasil, que a gente não tem saneamento básico ainda para todo mundo, né? Isso também contribui de forma significativa para que a gente não tenha, essa erradicação, às vezes, não aconteça definitivamente. A gente volte a ter contato com algumas doenças, com alguns patógenos. Tá certo, doutora. Agora é o seguinte, uma última pergunta aqui, que inclusive veio de um amigo que está assistindo a Novo Tempo, e ele pergunta o seguinte: eu já tive rubéola, a Kátia Santos, na verdade, é uma amiga, será que ela precisa ser vacinada mesmo assim? E aí? Então, existem algumas doenças que a gente toma vacina uma vez na vida. Isso é conhecido porque a gente avalia, tem estudos que mostram, olha, essa vacina, na maioria da população, ela garante a imunidade por toda a vida. Fica tranquilo, tomou uma vez, não precisa tomar mais. Agora, existem vacinas que não é assim. A gente precisa de doses de reforço. Então, você toma, por exemplo, o tétano, você precisa tomar um reforço. Então, é importante que a gente acompanhe a carteirinha de vacina, que ela diz para a gente qual a idade certa que deve ser tomada, qual é quando você tem que voltar para tomar o reforço, se o reforço vai ser um só, vai ser mais de um reforço. Então, todas as doenças têm o seu protocolo, todas as doenças são avaliadas e a gente precisa seguir isso acompanhando, tá bom? Tá então, certo. a rubéola é uma delas que a gente precisa acompanhar para ver se você tá tudo certo ou se você precisa de algum reforço. Então tá certo, conversamos aqui com a biomédica doutora Lani Soares. Obrigada pela participação novamente aqui no Vida e Saúde, viu, doutora? De nada, um prazer. Muita coisa a gente tem para aprender sobre esse assunto. Guarda a sua carteirinha de vacinação como se fosse o seu documento de identidade. Ele é valioso por toda a vida e faz isso pelos seus filhos também, viu? Agora é o seguinte, a gente vai fazer uma pausa curtinha. Na volta, a gente vai mexer o corpo com o quadro Acerte o Passo. Se prepara aí! E ainda vai ter essa deliciosa receita de polpetone na nossa cozinha. É Vida e Saúde, com tudo de bom para você. Daqui a pouquinho a gente volta.